assim, o que você fez por mim e o que eu tento fazer, colaborar com as pessoas, que eu falei que eu tenho uma preocupação especial com quem está começando, é não passar pelas coisas que eu passei. Já teve dias com o robô de eu fazer mais de R$3.000. Cheguei a ganhar mais de R$1.000 no mesmo dia. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo Carvalho e nessa semana dos lucros automáticos eu quero te mostrar exatamente como ganhar de R$100 a R$1.000 no dia operando de forma automática utilizando de robôs traders. Agora, é mesmo possível ter resultados assim? Sim, eu te garanto, porque nesse momento existem várias pessoas tendo resultados como esse. E já no meu primeiro mês com robôs eu tive um lucro de R$2.000. Eu já cheguei a ter lucro de R$1.000 num dia. Com apenas um mini contrato fez 605 hoje, tá no bolso. E aqui, a estratégia do mini índice fez 4 operações, 117 no bolso. Ah, tomamos stop, pô, tristeza, stop. Não operou. Opa, aqui brincou um pouquinho. Ó o milho aí, ó. Vamos lá. E o Torinho? 49% de assertividade e ganhando 11 k. Nossa, que esse jade ruim, não, tá ruim, baixo demais, não acredita não. Isso não se trata de esquema de pirâmide, indicação, venda de curso ou qualquer outra coisa do gênero. Isso se trata de uma inteligência que antigamente somente os bancos e os grandes players tinham acesso. E tu, hoje em dia, também pode ter acesso. E agora tu deve estar se perguntando, mas como que eu descobri essa inteligência por trás dos robôs? Como que eu caí nesse mundo dos robôs? Eu vou te resumir uma história para te entender como eu caí nesse mundo dos robôs. Eu venho de uma outra área de trabalho, eu não trabalhava com o mercado financeiro, eu não tinha nenhum conhecimento com o mercado financeiro. A minha área, eu comecei como peão de fábrica, fui até inspetor de solda, foi onde eu realmente mudei a minha vida. Ganhava muito bem, por sinal, vivia num padrão de vida muito bom, porém, quando veio a crise no Brasil, a minha área ela foi sucateada. Eu e quase todos os inspetores de solda na época tivemos que procurar uma outra atividade porque nós não tínhamos mais como ganhar dinheiro. Eu, como bom brasileiro, fui pesquisar o que eu poderia fazer. Nesse meio tempo, eu ainda passei por um problema, que eu tive que devolver o apartamento que eu morava, voltei para casa dos meus pais, minha namorada foi para casa da família dela, então eu me senti o pior homem do mundo, incapaz de pagar uma conta. Pesquisando sobre o mercado financeiro, acabei descobrindo, conhecendo muitos cursos, muitas promessas milagrosas que só levaram meu dinheiro e não me deram R$1. A parte boa disso é que eu conheci o mercado financeiro, porém, o que eu esperava ganhar dinheiro para poder pagar a conta, eu não conseguia. Passou um tempo, eu fiquei uns 2 anos estudando sobre o mercado financeiro, até que eu comecei a ver na parte de fluxo, naquela época do Profit Chart, uma plataforma que a gente usa para operar manual, eu via muito um player chamado BTG Pactual. E eu lembrava que eu tinha um parente, o marido da minha prima, que trabalhava dentro do BTG. Só que eu, como leigo e não conhecia nada de mercado ainda, não fazia nem ideia qual era a função dele dentro do BTG Pactual. Um dia, conversando com ele, mandei uma mensagem para ele e perguntei o que ele fazia no BTG. E ele simplesmente falou para mim que ele era da mesa de operações. Aí eu me vi, achei a luz no fim do túnel, porque eu vi que eu tinha alguém dentro de casa que poderia me ajudar. Pedi ajuda para ele prontamente me ajudou, ele é meu mentor até hoje, me ajudou e me ensinou tudo que eu poderia aprender no início sem ter o problema e o perigo de cair na mão de um charlatão. Foi passando um tempo, tudo que ele dizia eu anotava num caderninho, estudava depois para tentar entender o que ele fazia. Passou um tempo, ele falou para mim, Marcelo, estou indo para o Rio Grande do Sul, vou ficar 3 meses aí com a tua prima e o filho deles, que é o meu afilhado, e depois a gente vai embora para Miami. E eu falei para ele, cara, esses 3 meses eu vou te sugar tudo que eu puder sugar. E ele, beleza, cola comigo, foi me ajudando em muitas coisas, e um dia ele me chamou para ir na casa da minha tia e me mostrou para mim algumas coisas que ele fazia com robôs. Quando eu vi números dele, eu meio que caí para trás, porque eu nunca tinha visto números como aquele na minha vida. E vi que ali existia uma nova forma de se ganhar dinheiro com robôs também. Foi passando um tempo e eu falei para ele, cara, por que não dar um curso, uma imersão presencial sobre robôs, já que tu sabe? Eu conheço algumas pessoas que estão na mesma mesa proprietária que eu, por que não fazer isso? Ele falou, cara, se tu montar uma turma, beleza, show de bola, a gente faz. E eu falei, então tá, deixa comigo que eu vou fazer. Fui até uma gráfica para criar alguns panfletos sobre o curso e divulgar. Larguei lá a ideia para eles imprimirem o panfleto. Passou um tempinho, o proprietário da gráfica me ligou. Foi acho que uns 2 dias depois.
Passou isso, quando ele me ligou eu pensei, pô, deve ter ficado prontos os panfletos, mas não era isso. Ele perguntou assim, Marcelo, eu vi aqui que vocês pediram para fazer um panfleto de curso de robôs e eu tenho interesse de fazer. Eu falei, pô, show de bola, faz aqui com a gente. E a gráfica era próxima ao local que a gente tinha essa mesa proprietária. Passou uns dias, um senhor de 70 e alguns anos, que era o dono da gráfica, fez essa imersão com a gente. Foi um final de semana de imersão, a gente fez todo mundo junto. Passou um tempo, conheci o mundo dos robôs, conheci a parte, uma pincelada sobre o mundo dos robôs. O meu mentor foi embora para Miami e eu fiquei meio perdido, porque eu sou uma pessoa que para aprender eu tenho que ter alguém para debater, alguém para conversar. Ele lá em Miami, eu aqui, eu fiquei meio perdido e as pessoas que fizeram essa imersão acabaram meio que se dispersando do mundo dos robôs. Eu estava um dia na praia, passou acho que um mês, alguma coisa assim, eu estava na praia e eu recebo a ligação do dono da gráfica, que era o seu Elgo, e ele me fez uma proposta, ele falou, Marcelo, eu volto lá para aquela tua mesa, fico lá todos os dias, mas tu tem que sentar do meu lado todos os dias e a gente estudar junto. E ele falou com o dono da mesa proprietária, o dono da mesa proprietária deu um ok, eu falei, cara, tô voltando para aí então. Voltei para sair da praia, eu voltei para Porto Alegre e desde aquele dia eu nunca mais parei de mexer com robôs. Nunca mais parei de mexer com robôs. Manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana, quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe que eu vivo isso dos robôs. E fui desenvolvendo algumas coisas. No final daquela imersão, teve um detalhe. O nosso mentor, ele nos passou uma estratégia já automatizada que ele tinha criado e eu rodo ela até hoje. Para que ele nos passou e por que ele nos passou aquela estratégia? Porque eu tinha que pegar números, dados estatísticos daquela estratégia para ter noção do que era bom e do que não poderia não ser bom. O que eu fiz com aquela estratégia? Eu poderia até pegar aquela estratégia e voltar para rodar numa conta? Poderia. Só que eu ia ficar refém de alguém. E eu não poderia ser refém. Eu teria que ser independente. Eu peguei aqueles dados daquela estratégia dele e comecei a criar uma estratégia minha. O que eu passou na minha cabeça? Se eu chegar com números próximos a esses números da dele, quer dizer que eu estou no caminho. Lembro perfeitamente que foram 4 meses criando estratégia. Criei a minha primeira estratégia sozinho, que é o Variac, que vocês já conhecem, já ouviram falar. Mostrei essa estratégia para ele, mandei lá para Miami para ele analisar. E quando ele falou assim para mim, como é que foi que ele falou? Ele falou assim, moleque, tu fez uma parada que até os meus colegas do banco não conseguiram fazer. Aí eu realmente vi que assim, esse foi meu diploma. Se um cara como ele, que é um CFA nível 3, 11 anos de BTG Pactual, operava mais de 5 bilhões lá dentro, disposição gigante, ele falou isso pra mim, eu falei, cara, tenho meu troféu, sei que eu tô no caminho. E desde então, nunca mais parei de mexer com robôs. Tive amigos que pediam para na época eu operar para eles, eu falei que não, eu mostrei para eles o que eu fazia, eles começaram a executar nas contas deles lá, e ganharam algum dinheirinho na época. Então, assim eu caí nos robôs e até hoje eu estou aqui exatamente trabalhando com robôs manhã, tarde, noite, madrugada, estudando, ensinando e aprendendo todo dia. E desde então, muita gente começou a me procurar perguntando o que eu fazia, porque eu mostrava meus resultados positivos, resultados negativos e eu criei meu método M30D, que é um método capaz de gerar de R$100 até R$1.000 no dia operando com robô trader. O que eu vou te falar aqui nessa semana se trata de uma nova oportunidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro de forma 100% automática. Só que antes de tudo, eu preciso que tu pegue um papel e uma caneta e anote tudo que eu vou te falar. Primeira coisa, operar com robôs é totalmente diferente de tudo aquilo que tu já viu. É totalmente diferente de tudo aquilo que tu já presenciou operando no manual. Ganhar com robôs te elimina emocional, te ajuda em muitas decisões que tu não tomaria se estivesse operando no manual. E eu não falo mal do operação manual, porque eu também faço operação manual. E, inclusive, os robôs me ajudaram a melhorar a minha operação manual. Com os robôs eu tenho estatística e eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber de estatística, aliar o teu conhecimento e como ganhar dinheiro no mercado. Uma das diferenças que tu vai ver operando com robôs e no manual é o seguinte, no manual tu precisa estar 100% do tempo na frente da tela. Muitas vezes tu tem outra profissão, tem outras atividades e tu não pode ficar na frente da tela. Tu vai perder oportunidades de operar. Com o robô não. Com o robô tu não precisa ficar na frente da tela. Enquanto eu estou no shopping, estou caminhando, estou na academia, estou fazendo um passeio aqui na nossa orla, os robôs estão operando para mim. A única coisa que eu preciso saber fazer é criar minha estratégia, trabalhar o meu robô para que ele opere para mim e eu possa fazer outras atividades e eu não preciso mais ficar na frente da tela. É sobre se tornar alguém independente. Independente do emocional, independente principalmente daquele fulaninho trader que tu tem que seguir as operações dele e independente do tempo, tu não precisa mais ficar na frente da tela
para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Segundo, quando eu falo em ganhar dinheiro com robô trader, eu tenho que deixar bem claro que tipo de robô que é esse. Não é esses robôs aí, não são esses robôs que tem no mercado, que vendem milagres, robôs que tu não tem acesso a informações. Esse tipo de robô a gente conhece como robô torcedor. Tu simplesmente liga ele e torce para que ganhe dinheiro. O robô que eu estou falando que tu pode ganhar dinheiro é aquele robô onde tu cria uma estratégia, tu tem uma estratégia e aí tu sabe exatamente tudo o que está acontecendo. E é isso que eu quero te tornar, independente. Tu vai poder criar as próprias estratégias e eu vou te ajudar a ter uma estratégia para operar no mercado financeiro e tu vai ter um robô capaz de ganhar de 100 a R$1.000 no dia ou até mais. E é sobre isso que eu vou te proporcionar essa semana, a ter teu próprio robô trader e se tornar independente no mercado. E é muito mais simples, é sobre entender a inteligência por trás de um robô. E tu não precisa saber de programação, tu não precisa nem sequer ter contato com robôs. Se nunca conheceu, nunca mexeu com robôs, isso não tem problema. Tu pode ter 5, 10, 15 robôs. Eu tenho mentorados com resultados maiores do que o meu. Eu tenho, por exemplo, um portfólio com 30 robôs. Eu tenho mentorados que usam 70 robôs em portfólio. Tu também pode ter acesso a isso. Então tu imagina, se tu tem a capacidade de ganhar de 100 até R$1.000 utilizando de apenas um robô de uma estratégia, agora tu imagina tu aumentando isso para um portfólio com vários robôs operando para ti, trabalhando para ti e tu 100% independente no mercado. E agora eu vou te dar um recado. Se tu estava pensando em colocar o teu dinheiro em algum desses robôs torcedores que tem no mercado, não faça isso. Quem pensa realmente em ganhar dinheiro e pensa no longo prazo, utiliza do método M30D. E agora tu deve estar perguntando, mas o que é o método 30D? Esse método M30D é o método que eu criei ao longo desses mais de 5 anos operando com robôs. E tu vai ter acesso a toda essa inteligência que eu desenvolvi para criar meus robôs. E eu quero te mostrar agora o resultado de uma operação utilizando o método M30D. Vem aqui comigo. Eu vou te mostrar agora o meu laboratório, onde eu crio todas as estratégias que eu e os meus mentorados a gente utiliza, e eu quero te mostrar onde fica o meu laboratório. Mas lembrando, tu não precisa ter 9 telas em casa, tu não precisa ter toda essa aparelhagem para criar estratégia. Eu vou te mostrar da forma simples tudo que eu utilizo para ganhar dinheiro. Essa operação que aconteceu agora, que eu vou te mostrar, foi utilizando o método M30D. Essa operação com 2 mini contratos e uma operação só no dia, deu um lucro de R$439. Essa operação entrou comprada às 11h10 da manhã, saiu meio-dia e 20 com mais de 700 pontos numa saída parcial, que está dentro do método M30D, e depois essa operação encerrou às 15h05, pegando mais de 1.400 pontos. E nessa semana tu vai aprender como fazer estratégias pegando mais de 1.000 pontos em apenas um trade. Como tu viu, essa é a solução para ti não ter que ficar o dia inteiro lutando contra os tubarões, e sim utilizar da mesma inteligência que os maiores players e bancos utilizam, os robôs. Os robôs são aqueles que te ajudam a lucrar de forma consistente e te tornam independente emocionalmente. E é isso que eu quero te passar nos próximos episódios. São os mesmos robôs que eu tenho hoje e eu vou mostrar como ter, e tu vai sair daqui preparado, capaz de lucrar de 100 a R$1.000 no dia utilizando desses robôs traders. Isso não importa se tu tem 18, se tu tem 81 anos, se tu conhece o robô, se tu não conhece, se tu sabe de programação ou não. Assim como eu não conhecia robôs e não sabia sobre robôs, meus mentorados também não, eu tenho certeza que essa semana tu vai sair daqui capaz de lucrar com robôs traders, capaz de lucrar de 100 a R$1.000, como eu já havia comentado. Inclusive, na próxima aula eu vou te mostrar como tu pode ganhar utilizando da estatística a teu favor e, quem sabe, multiplicando isso em até 15 vezes. Tá preparado? Então comenta aqui abaixo o que mudaria na tua vida se tu tivesse um robô trader. Te aguardo na próxima aula. Tamo junto e pô!